Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor. O Bahia voltou às atividades esta tarde no CT Evaristo de Macedo e o foco agora total é o jogo contra o Fortaleza no próximo sábado, 21 horas, na Arena Castelão, lá na capital alencarina, justamente pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o detalhe é simples: a grande novidade dos trabalhos de hoje à tarde lá no CT Evaristo Macedo foi o zagueiro argentino Vitor Cuesta. Ele voltou a treinar com o grupo, já que a semana passada sofreu um problema de ordem muscular e, lógico, passa depois de 2 dias sem atuar contra Flamengo e contra a equipe do Atlético Mineiro no último domingo na Arena Fonte Nova, passa a ser uma das opções do treinador do Bahia, o Rogério Ceni, no que diz respeito à zaga tricolor, para cobrir justamente a situação, a ausência do jogador Canu, que recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Galo e está fora do compromisso contra o tricolor do PC. O Bahia retornou hoje às atividades lá no CT Evaristo de Macedo e o foco, sem dúvida nenhuma, é a equipe do Fortaleza neste sábado, 21 horas e 30 minutos. Aliás, desculpe, 21 horas, lá no Estádio Castelão, na capital do Ceará, diante da equipe do tricolor do PC. E serão 4 dias de treinamentos que o técnico Rogério Ceni vai fazer com o seu elenco. Hoje foi pela tarde, amanhã e na quinta-feira às 10 horas e 30 minutos e na sexta-feira, que é a véspera do jogo, às 10 horas, e aí sim teremos um embarque com destino à capital do Ceará. O que aconteceu hoje? Inicialmente uma ativação na academia, depois os atletas seguiram para o campo número 2 e fizeram um trabalho físico com o Danilo Augusto, preparador físico. Aí o Rogério Ceni, ele dividiu o elenco em 2 times e os atletas participaram sim de uma atividade técnica em espaço reduzido com a utilização de 4 traves. Os jogadores que atuaram maior número de tempo contra o Atlético Mineiro, pós esse treinamento técnico, eles foram dispensados, e os outros, eles trabalharam a parte técnica e tática. O treinador do Bahia já formando sim um trabalho tático, mas evidentemente não teve sim os titulares para esse tipo de atividade. Alguns jogadores, já nos minutos finais, ainda continuaram no gramado para justamente um trabalho de finalizações com o próprio Rogério Ceni. Biel deu continuidade ao tratamento. Você, torcedor, que perguntou, não se sabe quando esse atleta retorna. Eu acho que não vai ser tão cedo, é achômetro, pelo que disse, vocês que prestam tanta atenção à coletiva de Rogério Ceni, ele fala na coletiva que ainda não tem o Biel e não sabe quando vai contar com ele. Então, Biel é uma incógnita, continuou no departamento médico. Nico Azevedo deu continuidade ao trabalho de transição no campo número 1. E como eu falei anteriormente, Vitor Cuesta e o atacante Thiago, eles treinaram com o grupo. O Vitor Cuesta, pela primeira vez, depois que passou por um probleminha muscular, na semana passada em um treinamento, e ele não participou da relação dos jogos contra a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil e o último compromisso contra o Atlético Mineiro. O Bahia, ele que se representou hoje, a gente já falou dessa representação, mas já disse aí o Gil, 3 pivetes, como o próprio clube coloca, 3 pivetes de aço, convocados para a Seleção Brasileira Sub-16, que vai disputar o Sul-Americano da categoria a ser realizado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Para mim,
grandes lembranças de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E essa competição ela será disputada entre os dias 4 e 19 de outubro, e pela primeira vez na história o Bahia se destaca como um dos clubes com mais atletas convocados para a principal competição da categoria no continente, né? Ao lado do Grêmio e do Palmeiras. O goleiro Jampa e os atacantes Juan Pablo e Del. Eles estarão com as cores do Bahia nesta competição. A seleção está no grupo B, onde enfrentará a Argentina, Uruguai, Venezuela e Equador. E vai fazer a sua estreia contra a Venezuela no dia 5 do próximo mês. O projeto que o Bahia tem nessa transformação da base, trazendo os administradores, como eles dizem, de Xerém, teve esse ano, pela primeira vez, 6 jogadores convocados para as seleções de base na mesma temporada. Além dos 3 jogadores que já foram aí colocados, né? Temos também o Meia Roger, que esteve no Sub-17, o volante Kevin, fez parte do Sub-15, e também o volante Anthony, que esteve na seleção Sub-16. Desta vez, 3 jogadores de uma vez só. Volto a citar o goleiro Jampa, que é um dos destaques, sim, desse time Sub-15 e Sub-16. O Juan Pablo, que é um jogador que o Bahia colocou R$1 bilhão por uma multa rescisória, e ainda assim o jogador Del, que é o artilheiro do time na categoria Sub-15, Sub-16. O jogador Everton Ribeiro, aos 35 anos, entrou em campo em todas as partidas do Bahia nesta edição do Campeonato Brasileiro, né? As 26 rodadas até o presente momento. E ao todo, em campeonatos brasileiros, são 350 jogos. Ele, 26 pelo Bahia, 211 pelo Flamengo, 66 pelo Cruzeiro, 43 pelo Curitiba e 4 pelo Corinthians, onde ele começou. Everton Ribeiro, e segundo o Paparazzo Rubro-Negro, que é um dos blogs principais lá do Rio de Janeiro, está, digamos assim, fazendo uma ponte juntamente com o próprio Rogério Ceni para a chegada em 2025 do Gabigol. Gabigol não vai ficar no Flamengo, o jogador não tem nenhum interesse em ficar mais no Flamengo, caiu numa rota de colisão com o torcedor da equipe do Flamengo, embora tenha atuado esse último jogo diante da equipe do Bahia pela Copa do Brasil, entrando no segundo tempo, né? Mas está numa situação de desagrado com o torcedor da equipe do Flamengo, e a informação que se tem, pelo menos vinda do Rio de Janeiro, é que realmente a situação está adiantada em negociação. Ninguém pode dizer aqui ao certo que ele vai chegar ou não para o Bahia. O Ian Matheus, já falei, volto a reprisar, jogador de 26 anos que joga no Yokohama Marinos, foi da base do Vitória, sim, passou pelo Palmeiras. Ele é um dos destaques do futebol japonês. Nesse exato momento, o Bahia monitora esse jogador, que é de Alagoinhas, né? É um jogador de Alagoinhas. E no Sub-15, o Bahia ontem venceu o Galícia por 2-0 nas quartas do Campeonato Baiano. No Sub-17 empatou em um tento. O Sub-15 joga na próxima segunda-feira, podendo perder até por um gol de diferença para ir para as semifinais, mas o Sub-17 tem que vencer a partida. As meninas se preparam para também mais um jogo do Campeonato Baiano esse ano. E amanhã, pela manhã, o segundo treinamento do técnico Rogério Ceni, com foco total na equipe do Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, a 27ª rodada da competição. Lembrando que a sequência do Bahia de jogos, esse jogo fora de casa contra a equipe do Fortaleza, neste sábado, e no outro final de semana terá a equipe do Criciúma na Arena Fonte Nova,
e na sequência o Flamengo também na Arena Fonte Nova. O Bahia disputando nesses próximos 3 jogos aí, sem dúvida nenhuma, 9 pontos para tentar voltar, quem sabe ao G4 ou quando nada, continuar no G6 do Campeonato Brasileiro da Série A.